Salve, salve aqui, Thiago Petreca, para mais uma conversa com você sobre o tema da liderança. Especificamente hoje eu quero conversar contigo nessa aula no que diz respeito a olharmos para a liderança através do conceito de mindset. O tema do mindset, ele é bastante vasto, bastante comentado e existem aí no mercado duas abordagens específicas, tá? Então você tem a abordagem do mindset fixo de crescimento, que você conhece com o livro Mindset, da Carol Dweck, e também um menos conhecido, mas também bastante divulgado, pelo menos nos Estados Unidos, pelo Instituto Arbinger, que é o Mindset Outward e o Mindset Inward. São dois meta-mindsets que vale a pena conhecer. Agora, quando a gente fala da questão relacionada ao mindset propriamente dito, olhando para o tema da liderança, o meu convite para você é que a gente amplie a nossa capacidade de compreender o que é de fato a temática do mindset. E nesse vídeo, o que eu quero mostrar para você é como a gente amplia o conceito da liderança através do mindset e a partir do momento que você compreende isso, como que você faz movimentos de transformação necessários dentro da tua equipe, dentro da tua companhia. O mindset, no final das contas, é esse grande filtro, esse grande modelo adotado, os diferentes modelos adotados por você mesmo, consciente ou inconscientemente, que vão definir o teu processo de filtragem do mundo. A partir desta filtragem, os significados dados, a partir desse processo de significação, a decisão que você vai tomar, a partir da decisão, a ação, e a partir da ação, obviamente, os seus resultados. Obviamente, quando você deseja mudar os seus resultados, o meu convite aqui é que a gente volte para a lógica do mindset. E quando a gente pensa em liderança, é muito comum e bastante vasto o número de opções que a gente tem. Então você pode pensar na liderança proposta por Deepak Chopra, que é o que ele chama de Soul Leadership, ou liderança da alma. Você pode pensar no Ken Blanchard, né? As diferentes formas de agir como líder, o diretivo, dentro da lógica da liderança situacional. Você pode pensar na liderança autocrática, na liderança democrática. Você pode pensar na liderança que aborda, por exemplo, a questão do serviço, ou o líder que serve. Você pode pensar em diferentes maneiras que formatam como se fossem modelos que você pode seguir para fazer a tua atuação, para você executar a sua atividade de líder, seja ela institucional, seja ela apenas posicional. Posicional, aqui no caso, eu quero dizer que você, independente de ter um crachá de líder, pode ser uma pessoa que lidera, que faz coisas acontecer aí dentro de um grupo de pessoas através do nível de influência que você conquistou. E é muito interessante quando a gente olha para isso, porque cada ser humano, e a gente parte do princípio de que um líder é um ser humano, obviamente, embora alguns não pareçam, mas todos os líderes são seres humanos e, por serem seres humanos, são pessoas singulares, são pessoas individuais, são seres únicos. E aí, obviamente, um único modelo específico de atuação da liderança pode não casar com todos os tipos de pessoas e personalidades e nível de maturidade que existe, obviamente. A minha proposta para você, a partir do entendimento do que é o mindset, atingindo o que eu chamo então de mind flow, é termos um modelo, mas que ele é muito mais abrangente e ele respeita essa individualidade. Para a gente poder falar disso, é importante que você saiba, então, qual estrutura eu uso para pensar a construção do mindset. Porque muitas vezes a gente olha para o mindset, aí em termos gerais, um mindset específico para atender um modelo de liderança. Então, para você ser um líder que serve, você precisa ter um modelo mental específico para isso. Se você é um líder ágil, você precisa ter um modelo para isso. Se você é um soul leader, né, como o Deepak Chopra chama, um líder de alma, você precisa ter um modelo mental para que isso aconteça. Se você é um líder autocrático, você precisa ter um modelo mental
que permita com que as tuas ações correspondam com esse tipo de modelo ou com esse tipo de conceito. O que eu proponho aqui para você é a gente olhar para aquilo que constrói os modelos mentais, né? E o que eu conheço como a melhor ferramenta estruturante dos modelos mentais é o que eu chamo, na verdade não eu, e sim meu professor Robert Dilts, de níveis neurológicos, que talvez você já tenha ouvido falar. Eu entrei em contato com esse conceito em 2012 e para mim foi o que mais me chamou a atenção pela sua aparente simplicidade. E eu digo aparente simplicidade porque ele é bastante complexo, e eu sei disso, porque no meu curso de liderança autêntica, que é esse formato de liderança mais amplo, que respeita a individualidade de cada um, e por isso traz a maior potência de cada um como líder na hora de executar, é porque dentro do curso de liderança autêntica, eu apresento justamente os níveis neurológicos como o caminho para a estruturação do modelo mental que é necessário para que você execute a transformação que você de fato quer executar. E aí eu tenho como resposta dos meus alunos que acaba sendo dos 7 módulos que a gente tem dentro do curso, o 4º módulo, sendo esse de liderança autêntica, um bastante complexo, que exige um bom esforço intelectivo de reflexão para um bom nível de compreensão. Mas, acima de tudo, ele exige trabalho, ele exige você colocar essa estruturação em prática. Mas vamos dar uma olhadinha no exemplo que eu quero trazer para você, usando a própria pandemia, que obviamente é o fato mais amplo, mais generalizado e com o qual qualquer pessoa, eu, você, a tua família, teus amigos, qualquer pessoa, até mesmo o cachorro, o papagaio, pode se conectar, pode tirar uma lição da lógica pandêmica, né, dessa experiência pandêmica. Então, para pensar o seguinte, quando a pandemia chegou, ela atuou diretamente na base da pirâmide dos níveis neurológicos, que é o que a gente chama de ambiente, que, em princípio, na nossa primeira análise, ele trata do onde e o quando as coisas acontecem. Olha só, com a chegada da pandemia, nós fomos obrigados, pelo menos uma boa parte das pessoas, foi obrigada a mudar no que tange o seu trabalho, de liderança ou não, mas foi obrigado a mudar o onde e o quando o trabalho acontece. Então, para muitos, o onde deixou de ser o escritório e passou a ser a própria casa. E isso influenciou também no quando. Porque, embora você pudesse continuar acordando no mesmo horário, você não tinha mais o transporte, você não tinha mais aquela brecha de transporte entre a tua casa e o teu trabalho. Por mais curtinha que ela fosse, esse quando desapareceu. Um quando que também mudou, e um onde que também mudou, foram as tuas reuniões. Muitas delas que aconteciam num onde, sala de reunião, num quando, em momentos agendados, em momentos pré-programados, em momentos que as salas disponíveis dentro da empresa estavam de fato à mercê da tua vontade, o que a gente sabe que mesmo grandes empresas, a gente como consultor visitando clientes, tínhamos grande dificuldade, muitas vezes fazendo reunião em cafezinhos ou no hall de entrada da empresa, porque todas as salas estavam absolutamente ocupadas, ou seja, um onde que não era necessariamente o mais adequado. E esse onde passou a ser no Zoom, passou a ser no Teams, passou a ser no Google Meet, ou seja, passou a ser virtual em 100%. E o quando também mudou. Então, muitos líderes, principalmente no começo, acabavam atropelando muitas agendas porque o digital simplesmente estava à disposição. Eu mesmo participei de reunião com um cliente em que eu percebi na cara da minha cliente que ela estava um pouco distraída. Mas não é porque estava distraída. Acredite se você quiser, ou talvez você tenha experimentado isso, ela estava em 3 reuniões ao mesmo tempo. Em 3 reuniões. O onde e o quando mudou. Ou seja, com esta mudança muito brusca, e quando eu chamo brusca, a mudança brusca é aquela que não te dá outra opção, né? Você não tem tantas outras opções, então você é obrigado a se comportar, a gente vai para o segundo nível, a se comportar de uma maneira
diferente que te permita estar neste onde e estar nesse quando é necessário e onde é necessário. Então, você precisou modelar o teu comportamento para estar no computador, para o Wi-Fi estar funcionando. Ou seja, a gente está falando do o que é feito. A gente está falando da ação propriamente dito, daquilo que é visível. Dentro dos níveis neurológicos, eu ainda trabalho com o esquema de 6 níveis. Os únicos que são visíveis é o nível do ambiente, literalmente o ambiente físico, e o nível do comportamento, ou seja, o nível da ação, aquilo que o corpo executa ou deixa de executar, são visíveis. Todos os níveis que vão acima destes 2 níveis da base, eles são níveis que a gente infere, que a gente suspeita, que a gente hipotetiza, mas a gente não vê de fato. Eu não vejo a habilidade de alguém. Eu vejo que aquela pessoa, dada uma certa habilidade, executa uma série de comportamentos. Muito bem. Então, com a mudança do onde e do quando, fomos exigidos a agir de forma diferente, né? A estarmos em um lugar diferente para fazer a reunião, a fazermos acontecer o Teams abrir direito, o Google Meet abrir direito, o Zoom funcionar direito, fecha a câmera, abre câmera, desliga o mute, liga o mute, tá todo mundo atropelando, ou seja, ações que são diferentes do que a gente tinha antes. E para a gente calibrando isso para um bom nível de convivência nesse novo quando e nesse novo onde, a gente foi treinando, foi testando novos comportamentos, novas formas de fazer as coisas. Eu pelo menos convidei o pessoal da internet umas 3 vezes em casa para mudar a banda larga, porque não estava dando conta. Então, tudo isso foram experimentações no nível de ação, no nível de comportamento, no nível daquilo que é o que eu faço. Com esta repetição, eu fui desenvolvendo, e você também, novas habilidades. Ou seja, o terceiro nível é o nível da habilidade, da capacidade, que é o como eu faço aquilo que eu tenho que fazer. Então, com uma mudança aqui na base, eu tive uma influência que me obrigou a me comportar diferente e eu passei a desenvolver novas habilidades. Habilidade, por exemplo, de prestar mais atenção, habilidade de ler as pessoas na tela do computador e me conectar com elas de uma maneira que eu não consigo fazer de maneira igual a uma sala de reunião, onde eu vejo o comportamento das pessoas, onde eu de fato posso perceber e sentir o clima daquela reunião, onde eu vejo as certas nuances que no online a gente acaba não vendo. Por mais que todas as câmeras estejam abertas, eu não vejo tudo. Então eu acabo tendo que desenvolver novas habilidades e ao desenvolver novas habilidades eu também reinfluencio as minhas ações, os meus comportamentos. Muito bem. Esses 3 primeiros níveis da pirâmide, dos níveis neurológicos, é o que eu chamo de expressão do mindset. Né? É onde aquilo que existe no teu abstrato, aquilo que existe na tua conceptualização, naquilo que é teu conceito de si, do mundo, das relações, ele se expressa de maneira prática no mundo, que é onde a coisa de fato acontece. Pois bem, com essa mudança na base, que ela foi forçada por um ambiente que não nos dava muitas outras opções, eu passo a rever o meu 4º nível dos níveis neurológicos, que é o nível do porquê as coisas acontecem, do porquê também deixam de acontecer, porquê são da forma que são, da maneira que eu as vejo. Dentro desse mesmo nível, a gente tem valores e crenças coexistindo. Agora imagine que você conhecia uma pessoa, ou era uma pessoa, ou talvez ainda seja, que não acreditava ou não acredita no trabalho remoto, né? Onde o engajamento você pensa ser não factível, aonde você imagina que o trabalho remoto não vai funcionar, porque as pessoas não vão, de fato, se entender melhor, aonde a gestão vai ficar impossível de acontecer, aonde as pessoas, se elas não estiverem em contato com você, líder, o tempo inteiro,
a percepção que você tem é que elas vão estar não fazendo nada, vão estar assistindo televisão, vão estar passeando com o cachorro, vão estar fazendo coisas que na tua cabeça de líder não são produtivas para o trabalho que aquela pessoa de fato precisa executar. Porém, com a experiência e o passar do tempo, talvez você tenha se dado a oportunidade de revisar, mesmo que inconscientemente, vamos colocar assim, essa crença de que o trabalho remoto não é possível. E aí ele passou a ser possível. Ou seja, aqui tem uma questão, um takeaway importante dentro da mudança de mindset, que tem a ver com o feedback, ou seja, aquilo que eu percebo de resposta do meu ambiente, seja do próprio ambiente em si, seja um feedback específico de alguém me dando. Ao ter este feedback, eu tenho também uma nova experiência. Eu me permito experimentar coisas novas, seja porque eu quis, ou seja porque eu fui obrigado a experimentar esta coisa nova. E ao experimentar, eu posso descobrir, caramba, não é que esse negócio funciona? E aí você muda a tua percepção daquilo que é verdade, daquilo que é importante para você. Talvez fosse importante todas as reuniões serem presenciais, quando não necessariamente elas de fato precisam ser presenciais. E aí a gente vai para um próximo nível, que é o nível da identidade. A identidade, de uma maneira muito específica, é o nível da missão, é o nível de quem executa o quê, qual é a tua metáfora, qual é o teu símbolo, qual é a tua percepção de si mesmo. E talvez você se visse como um líder presente, um líder do toque, um líder do olho no olho, o líder do afago, ou o líder do diretivo, o líder do comando, o líder daquele que sabe o que quer e que faz a galera seguir, só que de maneira presencial. E aí você percebe que esse à distância, talvez você ganhe novos tipos de influência, que você precisa mudar a percepção de si mesmo. E aí, com essa revisão, a tua autopercepção mudando, você vai para um próximo nível, que é o nível da transmissão, que transcende a sua missão, que transcende a sua individualidade, que transcende o teu senso de identidade, que chega no coletivo, que eu gosto de chamar de aquele impacto no sistema. Ou seja, quem você é gera um impacto no sistema. Com a mudança de autopercepção, talvez também mude o nível que é pelo níveis neurológicos, chamado pelo Robert Dilts, de nível de espiritualidade, que obviamente não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com crenças espirituais. E sim, o nível espiritualidade que está aqui em cima é o nível da transcendência, do transcender de si como indivíduo para o seu coletivo. É muito legal quando a gente presta atenção na palavrinha, no detalhe, né? Se o nível da identidade é o nível da missão, o nível da espiritualidade é o nível da transmissão. É o nível da transcendência de si mesmo, da transcendência da sua própria missão. É o nível que, quando a gente sobe, é o nível da visão. E não é a visão que você está acostumado a ver, porque a visão mais comum nas empresas começa com o verbo ser. Ser a maior empresa de tecnologia, ser o market share, ser a maior referência em qualidade, blá, blá, blá. A palavra ser, ou o verbo ser, é o que mais denomina a identidade, ou seja, é a missão. Visão não tem verbo. Visão é resultado, é impacto, ok? Então, esse é o movimento da construção em uma primeira base aqui para nós bastante simples dos níveis neurológicos. Veja que ele aconteceu nesse exemplo de baixo para cima. Você foi sujeito, você foi, na verdade, uma pessoa que sofreu um impacto de um sistema maior do que você, que te obrigou a fazer um movimento de transformação. Eu havia prometido para você nesse vídeo que eu falaria como que você usa a lógica do mindset
e aqui a gente está falando da liderança autêntica, para gerar a transformação intencional. A transformação intencional, ela é de cima para baixo. No meu livro, do Mindset ao Mind Flow, eu levo você numa jornada passo a passo em cada um desses níveis, e lá você vai ter exercícios práticos de como construir a sua parte estruturante do mindset para que ele influencie a expressão do mindset, ou seja, para que ele influencie as tuas decisões, a tua ação e, por fim, o teu resultado, influência no nível do ambiente. O meu livro, do Mindset ao Mind Flow, com a editora DVS. Para que a gente possa, então, de fato, fazer um movimento dentro da atividade, seja ela institucional ou não, de liderança, a gente começa de cima para baixo. Ou seja, eu me permito rever qual é a minha visão. A visão no sentido de impacto que eu quero causar no mundo. E é impacto. A gente também pode chamar isso de legado. De certa maneira, é o nosso legado. Então, a minha visão, eu começo reestruturando ela. Ao reestruturar ela, eu me pergunto, eu devo ser quem? Qual é a minha missão para construir esse cenário futuro? Ao fazer isso, eu revejo as minhas crenças e os meus valores e me permito perguntar-me, esses valores que eu tenho hoje, que eu acredito que tenho, essas crenças que eu tenho hoje, que eu acredito que tenho, são suficientes, são potencializadoras para garantir a minha missão, ou seja, o caminho que eu vou assumir para criar a visão que eu quero? Aí você se permite rever. Ao rever isso, você estruturou o seu mindset. Aí você vai continuar descendo nos níveis neurológicos e vai se perguntar, eu já tenho as habilidades necessárias para fazer isso? E aqui tem uma pegadinha que é bem interessante, eu quero sua atenção. Eu vou determinar as minhas habilidades, mas com base naquilo que eu acredito que deve ser feito. Aqui o nível de habilidade e comportamento, que é o nível 4 e o nível 3 e o nível 2, esses caras, eles estão agindo juntos, eles estão bem misturadinhos, porque eu vou olhar para a habilidade e vou definir, na verdade, o que eu quero que aconteça, quais são as ações que eu preciso implementar. Você pode pensar na tua vida física, de saúde, ou na tua própria equipe de engajamento. Então, o que eu preciso fazer para que a minha equipe se engaje em prol desta visão para construir essa missão, respeitando esses valores e crenças? Ao responder essa pergunta, você pode se perguntar que tipo de habilidade é necessária para que este comportamento aconteça. E aí, por fim, você tem a condição de se questionar. Tudo isso acontecendo onde? É à distância, certas coisas obrigatoriamente precisam ser presenciais. Quando isso precisa acontecer? É intermitente, é continuamente. Eu preciso criar hábitos, rotinas, rituais. Ao revisar tudo isso, você acaba de construir um modelo absolutamente amplo que te permite se transformar em um líder autêntico que, de fato, transforma o que precisa ser transformado em prol da visão ou da mudança que é necessária acontecer. Eu espero que essa aula já tenha te ajudado, tenha te inspirado, trazido alguma informação prática. Fico à tua disposição. O meu site é o Thiago, lembrando que é Thiago sem H, tá? thiagopetreca.com, e lá você vai conhecer outras estruturas também. No meu livro, do Mindset ao Mind Flow, você vai conhecer isso que eu acabei de falar para você em grandes detalhes. Eu sigo à tua disposição. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço.